Bem-vinda, Edna Jaime, a esta série de conversas, uma coleção para amanhã, da segunda edição, com coreógrafos, artistas, gente da dança de Moçambique. Eu gostaria de começar esta conversa perguntando, passados estes anos, de repente é um quarto de século, não é? Que já se trabalhou, que já se realizou tanto trabalho, e que de repente estamos todos num universo global, falamos uma linguagem com elementos comuns. Como é que se passou, como é que viveu essa passagem do local para o global? É um prazer ter esta conversa que faz-me viajar, né, neste percurso de um quarto de século, percurso que já foi iniciado por outras figuras da dança contemporânea em Moçambique, que tem pouco mais desta caminhada de cerca de 25 anos. E dizer que é uma caminhada que se vem escrevendo, nem parece que já se passou esse tempo, ainda sinto como se fosse ontem os primeiros encontros, ou o primeiríssimo encontro com a dança contemporânea, que foi através de um workshop organizado pela Culturarte, em que eles fizeram assim vamos chamar um recrutamento em vários grupos de dança tradicional, e eu pertencia a um deles. E foram pedindo representantes dos grupos para irem fazer esse workshop, e nessa altura a dança contemporânea ainda era uma expressão muito nova, né? Expressão artística para a área performativa, e eu me recordo que tive uma reação assim um pouco atípica, porque eu era e continuo a ser muito apaixonada pela dança tradicional, e naquela altura eu tinha um entendimento diferente, acho que típico da altura também, que se eu me envolvesse com outras formas, outras expressões da dança que não fossem a tradicional ou o afro, isso poderia fazer com que eu perdesse a minha, vamos lá dizer, autenticidade africana, moçambicana, aquele know-how que eu já vinha colhendo há alguns anos na dança tradicional. Essa teria sido a razão pela qual eu, diferente de alguns colegas na altura, não me teria inscrito para a Escola Nacional de Dança, para fazer dança moderna e balé, porque eu já tinha esse entendimento que não podia misturar as expressões, senão poderia ter assim uma influência que iria diminuir a autenticidade da dança tradicional. Mas o meu líder, na altura, recomendou mesmo que eu fosse participar, que era uma das bailarinas que teria capacidade de trazer de volta ao grupo o que teria sido, qual era, vamos lá dizer, a essência do que eu teria aprendido. Então fui assim, meio que contra a vontade, né, para cumprir uma missão, simplesmente, que me foi incumbida. Mas mal sabia eu que iria apaixonar-me, e sou uma apaixonada pela dança contemporânea desde essa altura até aqui, cerca de 25 anos. E a construção da Edna Jaime, a construção desta caminhada que já conta com esse tempo, foi marcadamente feita por intercâmbios artísticos, por encontros, por masterclasses, com profissionais internacionais, mas também aqui dentro, depois de alguns anos, começamos a criar também sinergias e movimento, né, do próprio grupo que estava a surgir na altura, da minha geração, para trocarmos pesquisas, novas linhagens de estéticas que um e outro estava a construir, estava a pesquisar, a nível de movimento, a nível coreográfico e etc. E é assim que a Edna Jaime, de certa forma, é formada, né? O grupo tradicional era Amor da Noite. Amor da Noite. Continuou nele ao mesmo tempo, ou tudo se foi integrando?
continuei, continuei nele. Esse era um grupo, é um grupo que posso dizer, especial na minha carreira artística, porque tinha alguns conceitos trazidos pelo líder, né, que era o Lucas Macuacua, que é vocalista de uma banda bastante conhecida mesmo em Portugal, os Timbila Muzimba. Ele é o vocalista principal. E ele trazia, desde aquela altura, de forma meio inconsciente, alguns conceitos de, que já são conceitos que são bastante explorados na dança contemporânea, como é o caso o conceito de improvisação, o conceito de criação. Então, o que é que ele fazia? Ele convidava todo o elenco, na altura nós já éramos o corpo de bailado da banda Timila Muzimba. Então, ele convidava os bailarinos, as bailarinas e os músicos a fecharem. Fazíamos sempre um exercício que já era a cultura, né, do grupo, de fechar os olhos e criar novos movimentos e criar novos sons. Quer dizer, os músicos tocavam de olhos fechados, os bailarinos dançavam de olhos fechados durante um determinado tempo para buscar novas abordagens em termos de movimentos, em termos de sonoridades. Tudo isso inspirado na nossa dança tradicional aqui em Moçambique e em sonoridades também um pouco, vamos lá dizer, afros, né? Afrofusion. E eu achava isso muito interessante. Eu gostava daqueles exercícios, gostava do momento em que ele dizia, ok, agora vamos abrir os olhos, e depois começava a indicar, segundo aquilo que ele tinha visto, ok, Edna, repete o que estavas a fazer, tu busca o terceiro, o quarto movimento. Nos músicos, ele fazia ali uma composição da orquestra instantânea, e era todos os dias uma nova descoberta. E é a mesma sensação que eu tenho também com a dança contemporânea, que traz uma dinâmica a cada dia que vamos a estudo, a cada dia que lemos um livro, a cada dia que estamos num processo criativo, vai se transformando a nossa forma de ver o que estamos a analisar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de interagir com o outro. É bastante dinâmica. Então, eu já gostava muito disso no Grupo Amor da Noite, que eu chamo, que já trazia uma vertente tradi contemporânea, porque era tudo baseado, inspirado nas nossas danças, nossos ritmos, instrumentos tipicamente moçambicanos, mas nada daquilo era corriqueiro, repetitivo, tradicional, né? Daquela forma de repetir as coreografias, os movimentos que já tinham nomes, etc. Assim como é um pouco também no balé e outras danças com códigos já pré-estabelecidos. Eu gostava muito disso, e sem saber, quando ele me indica para ir a esse primeiríssimo workshop, que foi com a Lia Rodrigues, por acaso, eu fui assim, tipo, vão começar a me colocar em ideias ocidentais e não sei o quê, e não estou a gostar muito disso, mas eu fui encontrar exatamente o que ele já trazia em outras vertentes, com outras técnicas. Será que se pode dizer que a improvisação acabou por um caminho diferente de ele levar a coisas que já tinha dentro de si? Sem sombra de dúvidas. E a improvisação é uma das minhas grandes ferramentas de trabalho, mesmo não só para processos criativos, né? Quando estou à busca de um material ou de um vocabulário que eu tenha definido de alguma forma, sempre recorro à técnica de improvisação, seja improvisação contacto ou improvisação livre, a solo, num coletivo, sempre recorro a essa ferramenta para buscar os materiais que estou a pesquisar, nos quais estou a trabalhar. E mesmo para performances, tem várias performances nesses 25 anos de dança, não só dança contemporânea, que dança contemporânea são cerca de 20 anos, que há muitos espetáculos que são feitos dentro de uma estrutura, mas todos eles na improvisação, com
né? Princípio, meio e fim, com aquilo que a gente chama de deixas, né? Entre nós, o corpo performativo, né? Intérprete, performance e os técnicos que estão a fazer a luz e o som, etc. Mas todo ele, de certa forma, é como se fossem espetáculos únicos, porque se disserem, ok, terminou este, damos alguns minutos para puxarem ar, como se diz, e vamos repetir, não há de ser o mesmo. Claro. Vai ter a mesma base, vai ter uma estrutura pensada, estudada, né? Uma estrutura que se concebeu para aquela performance, mas vai ser único novamente. E é o que eu gosto um pouco nesta ferramenta de dança contemporânea e improvisação, porque traz uma certa frescura. Há momentos que correm muitíssimo bem e acontecem momentos, uau, vamos lá dizer, lúdicos, ou sei lá, de outra galáxia, e há momentos que não correm assim tão bem. Mas é como qualquer outra ferramenta, né? É preciso, tem lá muitos detalhes de como se usa e a envolvente também em que se usa, tudo acaba influenciando para o resultado final. E Edna, e os temas? É conhecida por, ou seja, para já, uma mulher de dança contemporânea, já há 25 anos, o país não era o mesmo, não é? Que caminho é que trilhou nessa, digamos, nessa integração das outras mulheres, ou das mulheres que eventualmente a Edna representa como mulher moçambicana que dança e que utiliza estas linguagens? Exato. Os temas realmente são variadíssimos. Tenho ouvido muitas vezes a dizer, né, o público a fazer aquele buzz-buzz. A Edna é feminista, a Edna traz abordagens mais ligadas à mulher, etc, etc. Não sei, até aqui nunca me assumi feminista. De certa forma, posso dizer, simpatizo com muitas das causas e muitas das abordagens, né, do movimento feminista, mas eu acho que o que abordo no meu trabalho é o que eu vivo, né, no dia a dia, é o que eu observo. Edna, e se lhe chamarmos ativismo? E se identificarmos ativismo com o estar vivo, não é? Identifico-me plenamente com esse termo e é realmente, quer dizer, sinto na minha alma cada vez mais vontade de mergulhar profundamente neste conceito que é o artivismo. Porque na minha personalidade, quer dizer, desde pequena e em algum momento os meus pais, a minha família dizem que isso é algo que eu herdei da minha avó, de quem eu tenho nome, e na cultura africana tem essa coisa de quando herda-se o nome, herda-se também algumas características. E a minha avó era muito de filantropia, de caridade, de ajudar as pessoas, de querer impactar positivamente na vida das pessoas, pelo menos ali na comunidade dela. E eu cresci a acompanhar esse movimento e tudo mais, e tenho muito isso em mim, tenho muito essa tendência de querer pensar como, através da minha arte, através do meu trabalho, posso impactar positivamente o meu povo, né, em primeiro lugar, com o qual eu me identifico. Eu acho que, quando eu digo meu povo, eu digo a mim mesma. Posso impactar positivamente a mim mesma, os meus filhos, a minha comunidade, a minha nação, mas cada vez mais olho para uma perspectiva mais global, olho como é que o meu trabalho impacta positivamente a toda a humanidade, como é que posso trazer reflexões que me preocupam a mim como ser humano, questões sociais, questões culturais, questões econômicas, questões de gênero. Por isso é que eu digo que não só falo sobre a questão da mulher, mas falo em toda uma envolvente, né? A mulher faz parte, né? Faz parte da sociedade, faz parte da construção das soluções que buscamos,
para os vários problemas que não começaram hoje, né, há 25 anos, quando a comunidade de dança contemporânea da minha geração, pelo menos, começou a surgir. Mas eu tenho uma forte convicção que a mulher faz parte da construção das respostas, das soluções para isso. E através do meu trabalho é possível construir, né, esse bem-estar repartido, essa melhoria de percepções em vários assuntos, em várias vertentes, as questões de educação, as questões de acesso à educação, neste caso, questões culturais que, de certa forma, fazem-nos, na minha percepção, e pode ser que não seja mais correta, mas nos fazem regredir de alguma forma ou não progredir no, no, na velocidade que seria a ideal ou a melhor. Então, são reflexões da Edna Jaime, mas que eu acho que vale muito partilhar, e a forma que eu encontro para partilhar essas reflexões, este pensamento, esta voz, esta opinião, é através da dança contemporânea, é através da minha arte, é através do meu trabalho. Edna, que papel tiveram estruturas, ou seja, trilhou-se caminhos, estamos a falar de já não está, o país já não é o mesmo, as pessoas já não são as mesmas, já não é o mesmo mundo. Que papel tiveram as instituições como o Centro Cultural Franco-Moçambicano, a Culturarte, o Festival Kinani, ou seja, como é que cresceu? Como é que viu este crescimento e esta abertura de Moçambique e Moçambique a acolher também o resto da África e tudo o que era representado em Maputo? Sem sombra de dúvidas, a cooperação e a colaboração entre as instituições artístico-culturais e os próprios artistas foi crucial para o surgimento, né, desta geração e para a nova geração, né? A minha não é a primeira, como eu disse, talvez, digamos, a segunda geração para a história da dança contemporânea em Moçambique, mas também para a valorização, né, do trabalho que já vinha sendo feito, para a difusão deste trabalho, o trabalho que era feito pela Culturarte, né, através do Panaíbra, era feito pela Companhia Nacional de Canto e Dança, pelo diretor na altura David Abílio, para Maria Helena, pelo Augusto Covilas e outros, talvez, que não me ocorrem aqui os nomes. E eles fizeram muito um trabalho de muita colaboração e intercâmbio. Daí o que eu estive aqui a testemunhar, essa questão das masterclasses, dos workshops, que formaram não só a mim, mas uma série de coreógrafos hoje que estão a fazer um trabalho incrível, como é o caso do Horácio Macuacua, do Ídio Xixava, como é o caso até não é coreógrafo, mas tem um papel preponderante na dança hoje, que é o Quito Tembe. Na altura, ele fazia trabalho que é também uma profissão dele, de designer de luz, e agora está cada vez mais envolvido neste mercado, né, da dança contemporânea e nessa representatividade de Moçambique no mundo em termos de dança contemporânea. E os centros culturais, todos eles, acolheram estas iniciativas de intercâmbios. Eu disse, o meu primeiro contato foi através de um workshop que foi concedido pela Lia Rodrigues, mas que era, de certa forma, organizado pela Culturarte, mas financiado ou com o apoio do Danças na Cidade, que hoje é o Alcântara. O papel dos centros culturais, todos eles, foi bastante preponderante, no sentido em que faziam possível, né, a realização dessas iniciativas, como as masterclasses, os workshops. Todo este envolvimento, o Centro Cultural Português, a Companhia Nacional de Canto e Dança, muitas vezes era quem cedia o espaço para a realização dos workshops. Depois tinham também outros espaços como o Centro Cultural Franco-Moçambicano, brasileiro, alemão e etc.
esta cooperação foi crucial para o surgimento da minha geração de coreógrafos. Depois destes primeiros workshops foram realizados algumas formações mais extensas e mais profundas em termos de aprendizado e de programa, né, de formação com módulos e tudo, que foi também resultado da interação entre os centros culturais, entre companhias de dança, como a Culturarte, como a Companhia Nacional de Canto e Dança, e os grupos locais de dança tradicional, que era o que mais existia na altura. E a partir daí, outros núcleos surgiram, como o núcleo, aquilo que nós chamamos habitualmente de comunidade da dança contemporânea. Os formados daquela altura, ao grupo ao qual eu pertenço, juntamos e começamos também a criar iniciativas. E essas iniciativas correm até os dias de hoje. Agora já temos uma geração, que é a terceira geração, de bailarinos e coreógrafos de dança contemporânea, e os da geração anterior, que é da minha geração, pessoas como o Horácio Mapaco, o Paquin Jamena, o Ídio, a Janete, eu, a Kátia Manjati e outros, estamos a fazer sempre que possível e com os recursos existentes e o apoio dessas instituições, Teatro Scala, o Centro Cultural Franco-Moçambicano, formações, curtas formações, masterclasses, aulas, até de dança tradicional, não só de dança contemporânea, mas também de dança tradicional, porque preocupa-nos, eu acredito que é uma preocupação não só minha, e eu sinto isso nos meus colegas, e das vezes que temos a oportunidade de estar aí numa cavaqueira, como se diz, bem longa, e conversar acerca dos nossos assuntos, o que nos preocupa, é uma preocupação geral, o fator formação, o fator quem são e como estarão, vamos lá dizer, preparados, armados de ferramentas, os próximos artistas performativos na dança contemporânea especialmente, mas não só na dança contemporânea, na dança de forma geral. E continuamos esse trabalho que foi iniciado de buscarmos talentos nos grupos de dança tradicional e apresentarmos esta linguagem, né, que é a linguagem da dança contemporânea, e à medida que vão se interessando, vamos guiá-los por este caminho que nós já vamos trilhando há cerca de 20 anos. Vamos passando essa informação, é mesmo uma informação, vamos lá dizer, autodidata, né? Mas que já começa a contar com alguns registros, com algumas pesquisas escritas, com algumas partilhas em que já não é só de corpo a corpo, mas podemos começar a partilhar algumas coisas que foram acontecendo e que nós temos os registros. Está, né? a falar de um património, não é? Ou seja, já há um corpo de trabalho. Exatamente. Sim, já existe, de certa forma, um legado em termos de pesquisas. Já temos cerca de 2 ou 3 livros escritos por coreógrafos. Estou a falar do livro da Maria Helena Pinto, temos um livro também que foi lançado pelo Virgílio Sitole, que é um bailarino da Companhia Nacional de Canto e Dança, e que trazem abordagens interessantes, e que trazem a partilha daquilo que foi a sua própria caminhada na dança contemporânea, especialmente. E o nosso próprio trabalho, por exemplo, houve uma altura que nós começamos um movimento que chamamos Danças na Rua. Foi um movimento super potente, forte, em que o conceito, vou dizer, a base desse movimento era que nós íamos fazer ou fazíamos performances não avisadas em locais públicos. Nós só determinávamos o dia e a hora. E como é que as pessoas reagiam? E mesmo o local não era assim fixo, porque podíamos começar num lugar e a coisa se deslocava pela cidade. E era muito interessante porque
quer dizer, não existia nenhum, era daqueles movimentos que era mesmo de coração, era amor à camisola, e o objetivo desse movimento qual é que era? Nós como comunidade da dança contemporânea, gostaríamos que essa disciplina fosse mais conhecida, posso assim dizer, tivesse acessibilidade a nível das comunidades dos bairros periféricos e não só na urbe, porque os nossos trabalhos eram apresentados normalmente nos centros culturais e eram maioritariamente frequentados, ou as pessoas que compravam os bilhetes dos espetáculos eram mais ou menos de classe média alta, mas todas as pessoas da classe baixa nem sequer sabiam o que era isso de dança contemporânea. Então nós decidimos começar a fazer esse movimento de danças na rua, nos mercados preferencialmente, nas grandes avenidas, nas grandes praças, e temos muitas memórias super boas dessa altura e também o resultado disso. Nós sentimos que o nosso público se multiplicou. Começamos a fazer também visitas à escola. A partir desse movimento, a coisa começou a ficar tão grande que começamos já a estruturarmos melhor e a já interagir, mesmo formalmente, com algumas escolas para fazer encontros, explicar. Às vezes nem era nada dançado, mas era mesmo ter encontro, por exemplo, com estudantes, explicar quem somos nós, o que é esta disciplina, como é que surgiu, como é que cada um de nós teve o primeiro encontro com a dança contemporânea e convidá-los a assistirem, por exemplo, fazíamos muito isso na véspera do Festival Kinani, para dizer que todos os stakeholders realmente tiveram um papel muito importante, entre os artistas, os centros culturais, os festivais, e o próprio público. Cresceram todos juntos. Edna, como é que, brevemente, como é que vê o futuro? Ou seja, com todo esse património, como é que vê o futuro das artes, destas coisas que já ficaram felizmente misturadas? Exato. Eu vejo realmente que caminhamos efetivamente de forma cada vez mais global, e é importante, eu acho que seja assim, que haja essa abertura de portas para o outro, o diferente, para outras culturas, e sem, contudo, perder aquilo que é a nossa essência, a nossa autenticidade. E eu acho que a autenticidade, o ser o que somos, cada um de nós, nas diferentes culturas, é possível sê-lo, mas de forma com uma mente aberta para aquilo que está a acontecer no mundo todo, com uma maior interação, com uma melhor percepção, mesmo a nível histórico, de como é que foi a nossa interação no passado e o que é que nós hoje podemos construir no presente, que amanhã vai ser a história que vai ser contada aos que vêm e que impacta claramente. Então, eu acho que realmente o futuro é cada vez mais global e é bom, eu acho que é bom que assim seja, mas é importante que cada um guarde a sua autenticidade, porque é aí onde está a graça da partilha. O experimentar esse novo sabor, sei lá, da tortilha do México e da cacana de Moçambique, e do bacalhau de Portugal, e sei lá, é um banquete de coisas realmente muito particulares e que também têm suas similaridades quando a gente vai ver lá no fundo, em algum momento no passado também já houve um encontro em que, vamos lá dizer, o Moçambique influenciou em alguma coisa na cultura do México e a China em algum momento influenciou a Moçambique, percebe? Então, eu vejo o futuro olhando por esta porta, por este prisma, e acho que é importante. Contudo, há desafios na questão de acesso à informação, e é aí onde reside a minha grande preocupação. É aí onde eu fico um pouco feminista, porque creio que ainda precisamos repensar conjuntamente, né, todos esses stakeholders,
do setor criativo, da indústria criativa, das artes performativas, de que forma podemos encontrar soluções que vão melhor integrar os desafios e a realidade das mulheres, porque nesses 25 anos eu encontrei a maternidade, por exemplo, aí no meio, encontrei passos assim na vida pessoal, como o casamento, etc, etc, e cada cultura tem a sua forma de encarar esses momentos na vida do indivíduo, e eu sinto mesmo nas partilhas com as minhas colegas que há um grande desafio, por exemplo, quando se torna mãe, de voltar a ter inserção no mercado profissional. As questões de mobilidade, quando se já tem, ou quando se tem um bebê naqueles primeiros 2 anos, às vezes até temos garra, temos vontade na nossa mente, vemos ser possível, por exemplo, ir fazer uma turnê com um bebê de 1 ano, 9 meses, 7 meses, mas a indústria não vê assim. A indústria, quando vê ali uma criança, já vê logo um impedimento para cortar toda a oportunidade e a possibilidade de se apresentar um trabalho. E isso obriga com que as mulheres comecem a procurar outras soluções, pelo menos para aquele período dos primeiros 2 anos, em que a indústria criativa e performativa não permite que ela se movimente com aquela criança, por exemplo. Então, isso é um dos desafios que eu acho que é preciso ser refletido para o futuro. Em Moçambique, a dança contemporânea ainda não é vista, vamos lá dizer assim, num cômputo geral, em todas as camadas sociais, e mesmo a nível do governo, em termos de apoio a várias vertentes, acesso à formação, etc. Foi há poucos anos é que nós tivemos a primeira universidade, né, superior de artes. Então, a coisa está a Ainda há uns desenvolver, mas está a desenvolver a seu ritmo, e eu creio que estas preocupações e estes debates estão acontecendo, estão a ser refletidos, mas eu realmente vejo como pontos que têm que ser cada vez mais debatidos e cada vez mais se buscar soluções criativas, que é a nossa especialidade, né? A criatividade, de como ultrapassar isso. Na altura em que eu comecei a fazer dança, os grupos eram formados maioritariamente por mulheres, mas 25 anos depois, num grupo, quer de dança tradicional, como contemporânea, como moderna, jazz, cerca de 15% é que são mulheres. É uma grande diferença. 85% são homens. Houve aqui uma grande mudança e a questão é, o que aconteceu? Há dias esteve a apresentar aqui um espetáculo, uma coreógrafa malgache, que é da minha geração, mesmo em Madagascar, é da segunda geração de coreógrafos, a Judite, e nós tivemos a conversar e etc. Ela estava a fazer uma criação com uma bailarina que é desta geração mais nova aqui em Moçambique. E ela dizia, há tantos desafios com a nova geração. Edna, o que está a acontecer? Por que as meninas não têm aquela entrega que nós tínhamos? Nós íamos com tudo, nós tínhamos aquilo que na conversa nós chamamos de engajamento. Nós éramos realmente tão apaixonadas, tão engajadas. Eu me recordo que podia fazer 3 ensaios, quer dizer, desde as 9 até as 20. Eu estava a ensaiar com alguns intervalos, 3 projetos diferentes, a correr, a criar, a escrever. Mas hoje em dia já não existe essa dinâmica. E eu dizia para ela, olha, nós somos parte da solução. Nós temos que passar essa experiência para esta nova geração. Nós temos que tentar perceber o que é que nos motivava, que oportunidades nós tínhamos, o que é que fez a diferença para esse comportamento, para esse engajamento que nós tínhamos, que elas não estão a ter. Então, este envolvimento também da minha geração, na preparação da geração presente e futura,
para mim também é um ponto a refletir e a trabalhar constantemente, perspectivando o futuro. Muito obrigada, Edna. Foi um prazer esta conversa. Obrigada. De nada, foi um enorme prazer.